E aí, meus amigos? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão animados? Vamos conversar um pouquinho? Para quem não me conhece, gente, eu sou o Davi, sou um dos líderes da Igreja One, um dos líderes da Casa Base. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrado de fazer parte disso. Obrigado, pessoal, pelo convite, Vini, Mari, Mamá, Edu, todos envolvidos, né, que tem trabalhado para que, de fato, a gente veja um projeto que abençoe o Rio, né, e não só o Rio também, as igrejas, os empreendimentos. É por isso que a gente está aqui, né, gente? Muitos de vocês empreendem de certa maneira. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu quero que a gente tenha um tempo junto aqui, uma mesa, uma conversa. Então, não fiquem acanhados enquanto eu for compartilhando aqui. Eu quero que vocês... Tá com áudio ruim, gente? Ou tá bom o áudio? O áudio tá bom? Qualquer coisa vocês me avisam. A ideia aqui, gente, é a gente ter uma mesa mesmo, uma conversa. Devido à pandemia, a gente não conseguiu fazer de maneira presencial, mas na próxima, quem sabe, a gente faz um cafezão, algo bem legal para a gente estar junto, né? Não é verdade? Então, gente, a ideia aqui é ter uma mesa, ter uma conversa, como eu falei. Então, não fiquem acanhados, mande pergunta aí, mande comentário. A gente quer ouvir vocês também. Não é minha ideia aqui ficar falando, né, gente? Não é uma pregação nem nada do tipo, é uma mesa bem prática, né? Uma mentoria, como o nome já diz. Hoje a gente fez uma mentoria aberta. Então, eu estou bem animado com o que vai vir aí para frente. Um material muito rico, que eu tenho certeza que vai enriquecer você, o seu projeto, o seu trabalho, o seu empreendimento aí, para que a gente cresça, né? Acho que esse é o foco, né? Esse é o motivo da gente estar aqui junto, né? Não é verdade? Então, para a gente começar, eu quero ler com vocês rapidinho Efésios 1, a partir do versículo 1 mesmo. É um texto que a gente fala muito sobre um tanto de coisa, mas eu quero trazer ele para a parte das finanças aqui, tá? Efésios 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, né? Então a gente vê que Paulo é apóstolo pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2 diz assim: graça a vós outros e paz na paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, o que Paulo está falando no versículo 3 aí? Que Deus, bendito é Deus que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Então, nós somos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Ele continua no versículo 4 falando assim: assim como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Cristo, né, de Jesus Cristo, segundo o prazer, o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça. Presta atenção aqui, gente, no versículo 6, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Para aí no versículo 8, gente. Eu gosto muito de Efésios 1. E você pode estar se perguntando assim: Davi, por que você está falando isso no meio de uma mesa sobre empreendimento, sobre prosperidade, sobre negócios, sobre network? O que isso tem a ver? Gente, a primeira coisa que eu quero falar é que se a gente está aqui pensando em empreendimento é porque nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, né? Fala lá o versículo 3. Se você for ver até o versículo 8, Paulo vai falar muito sobre a dispensação de Deus. Eu gosto muito dessa palavra dispensação
porque no grego essa palavra é economia. Então, quando Deus está fazendo dispensação da sua graça, dispensação da sua misericórdia, dispensação da sua herança, Deus está fazendo economia. Deus é um bom economista, ele sabe muito bem onde ele dispensa as coisas. Vocês estão comigo? Então, Deus não derramou todo o seu sangue como quem jogou sangue fora. Deus não se doou na cruz, se deu na cruz como quem não sabia o que estava fazendo, né? Porque tudo que não vem de propósito, gente, é ociosidade. Tudo que é ociosidade não se parece com o céu. Vocês estão comigo até aqui? Então, vamos continuar aí. Então, a gente sabe por meio de Efésios 1 que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção, não é com uma parte. Isso faz parte da economia de Deus. Eu gosto muito desse primeiro capítulo, gente, porque a gente vê aqui muitos conselhos que têm a ver com governo de economia, né? A gente vai falar sobre Deus nos dá, né? A gente vai ver aqui sobre o prazer da vontade de Deus estar em conceder gratuitamente. A gente vê aqui Deus derramando abundantemente. Então, a gente vê aqui muitos aspectos de economia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, Deus derrama abundantemente, Deus dá gratuitamente, Deus abençoa com toda sorte de bênção. Então, a gente vê aqui muita dispensação de Deus, não é verdade? E eu quero trazer luz agora nesse versículo 7, que diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Eu sei que vocês sabem, gente, mas eu quero lembrar aqui para que a gente tenha a nossa mesa aqui, né? Nosso tempo aqui. Quando a Bíblia fala que nós somos redimidos, a Bíblia fala que nós fomos comprados. Então eu fui comprado. Eu não sou de Deus porque Deus me pegou para ele de maneira leviana. Eu sou de Deus porque Deus me comprou. Então tudo que não é pago, né? Tudo que não foi pago, não se parece com Deus, sabe? A gente não vive nossa vida como quem só vive. A gente vive nossa vida porque a gente foi comprado. E se eu fui comprado, gente, é porque eu tenho um dono. E se eu tenho um dono, eu tenho a quem me reportar. E isso, gente, vocês podem estar se perguntando assim, novamente eu vou lembrar vocês. Davi, o que isso tem a ver? Que redenção você está pregando aqui? Eu já aceitei Jesus, eu não estou entendendo nada. Para mim, o princípio de todas as coisas é a gente entender redenção. Para mim, quem não entende redenção, não entende governo, né? Porque você não sabe a quem se reportar. E se você não entende governo, você será governado. Todo mundo que não entende governo é governado. E é muito disso que Jesus fala, né? Você só pode servir a dois o quê? Senhores. Então, Mamon, gente, ele não é o dinheiro. Mamon é o senhorio do dinheiro. E se nós não entendemos redenção, eu vivo como quem é governado pelo dinheiro mesmo. E nós somos governados pelo dinheiro toda vez que a gente esquece a redenção. Tá legal até aqui, gente? Tá fazendo sentido? Então a gente esquece a redenção e a gente começa a ser guiado pelo dinheiro. A gente esquece o prazer da vontade de Deus e a gente é guiado pelo dinheiro. A gente esquece o que Deus deu gratuitamente no amado e a gente é governado pelo dinheiro. A gente esquece que Deus derramou abundantemente sobre nós e a gente é governado pelo dinheiro. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós somos feridos por dinheiro porque nós não temos entendimento de redenção. E o que a gente mais vê, gente, isso é muito triste, o que a gente mais vê na igreja hoje são pessoas que são feridas com dinheiro. E se a gente é ferido com dinheiro, provavelmente a gente se importa com ele, né? Por que quando um pai ele é duro com o filho se fere? Porque o filho se importa com o pai, né? Se eu tô andando na rua, o cara passa de carro e me xinga,
eu vou rir, tipo assim, o cara tá doidão, o cara me xingou aqui, né? E eu vou viver minha vida, eu não fico remoendo isso em mim. Pelo menos eu espero que você não fique, senão você tem sérios problemas, né? Porque se alguém te xinga na rua e você fica uma semana chorando por causa disso, você tem algum problema. Agora, se o seu pai te xinga e você fica uma semana chorando, faz sentido. Porque o seu pai exerce governo sobre você, né? Exerce autoridade, governo não, autoridade sobre você. Então, se nós somos feridos com dinheiro, é porque nós damos autoridade a ele. Se nós somos feridos com finanças, é porque a gente está colocando o dinheiro no lugar indevido. Né? E o dinheiro em lugar indevido não tem a ver com riqueza, tem a ver com senhorio. Né? Então, tem gente que não tem dinheiro, mas o bolso vazio é senhor dele. Né? Então, não tem muito a ver com quanto eu tenho ou não. Tem a ver com aonde eu botei meu bolso. Tá fazendo sentido, gente? Tá gostoso até aqui? Sabe, gente, eu acredito. Eu mandei uns áudios. Se você não faz parte do grupo do Instagram, do WhatsApp, eu te convido depois daqui você fazer parte. Tá sendo muito legal lá. E eu compartilhei um pouquinho sobre uma reflexão que eu tenho feito muito sobre uma mulher chamada Lídia, né? E o que nós vemos nessa mulher? A gente fala muito de Lídia, né? Lídia é a vendedora de púrpura, Lídia é a empreendedora, Lídia é a mulher independente, Lídia é um tanto de coisa. Só que o aspecto que mais me chama atenção em Lídia, depois você vê lá e lê a história de Lídia, o que mais me chama atenção na história de Lídia é que ela constrangeu os apóstolos. Né? Então, a gente vê que quando a gente tem dispensação, a gente constrange. Quando a gente se move em economia, com a economia do céu, a gente causa constrangimento. Porque, gente, isso é graça. Né? Tem uma igreja nos Estados Unidos, que uma vez eu estava vendo, o pastor ensinando os seus membros, eu achei uma loucura, mas eu achei legal a ideia depois. Ele estava ensinando os seus membros o seguinte: quando você for no McDonald's, se permita pagar para a pessoa da sua frente. Se permita para pagar para a pessoa atrás da sua fila. Chega para a pessoa e fala assim: oi, tudo bem, eu posso pagar aqui seu hambúrguer hoje? Né? Assim, talvez no Brasil isso não faça nada sentido, a pessoa vai achar que você é maluco, né? Então faz na igreja, pelo menos, então. Faz na sua família. Por quê? Porque isso causa constrangimento. Por quê? Porque a graça constrange. O que é graça? É um favor imerecido. Né? Agora, quando a dispensação ela não causa constrangimento, é porque a gente perdeu o senso de redenção e a gente acha que o dinheiro é nosso. Né? Então a gente não nos constrange mais quando a gente anda em graça, porque o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Então quando eu oferto ao meu irmão, eu não causo constrangimento porque o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Quando eu pago a minha conta, eu não causo constrangimento porque o dinheiro é meu. Então a gente perde o senhorio de Jesus, a gente perde o governo de Jesus, a gente não anda mais em dispensação, a gente não anda mais em constrangimento. Sabe, eu queria que você refletisse comigo. A sua economia tem causado constrangimento no seu redor? Né? E eu não digo só de você ofertar na igreja, eu não digo só de se pagar suas contas. Eu digo de tudo que você faz. Né? Quando você deixa quando você pega o seu balancete, né? Eu espero que você tenha um balancete. Nas próximas aulas vão falar sobre isso provavelmente, seu DRE, seu balancete de entrada e saída mensal, né? Isso é o mínimo da organização, né? Isso é o mínimo de ser um calculista, né? Se você quer exercer governo, você tem que saber calcular, né? Ah, Davi, mas eu não sou da área das exatas. O problema é seu, você tem que aprender a calcular, né? Se qualquer coisa, pede ajuda a alguém, faz uma planilha no Drive, faz alguma coisa, mas você tem que ter noção dos seus ganhos e dos seus investimentos. Não é perda, não. É dos seus investimentos. Né? Se você está gastando, pare de gastar. Você tem que investir. Gente, Deus não gasta, Deus investe.
Amém? Eu comecei falando isso, só que em outras palavras, né? Deus não gasta, Deus investe. Ah, Davi, eu queria um mimo, eu queria tomar um sorvete. Isso é investimento. Ah, eu queria ir no cinema, eu vou gastar. Agora eu vou gastar no cinema. Não, isso é investimento, isso faz parte. Você, talvez seja o melhor investimento do seu mês. Você tomar um picolézinho. Você tomar um refrigerante. Um suco, sei lá, que você toma. Né? Isso é investimento. Eu me atrevo a dizer, gente, eu posso estar sendo bem radical, mas quando a gente gasta dinheiro, a gente está indo contra o céu. Né? Na verdade, para mim, quando eu penso numa sociedade que gasta, eu penso em Sodoma, eu não penso em Jerusalém. Né? E, gente, é muito importante entender isso, porque isso é uma cultura judaica. Né? Quando você olha para o judeu, óbvio que eles são fiéis a princípios, mas o judeu está sempre investindo, ele nunca está gastando. É por isso que uma sociedade com menos de 100 anos dá banho no Brasil em um tanto de coisa. Sociedade não, né? No país, né? Que como povo ele já, né? Milenar. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. É difícil você ver um judeu passando aperto, é difícil você ver um judeu mendigando, né? É por quê? Porque eles são fiéis a princípios. E sabe, gente, o que nos falta às vezes não é oração, o jejum fervoroso, não é princípio. Por que que muitas vezes a gente tem o nosso sacerdócio afiado, mas a gente passa aperto? Porque nos falta senso de governo, né? Nos falta senso de governo. E, gente, o sacerdócio ele ministra, mas ele não governa. Vocês estão comigo? Então você pode ministrar como ninguém, mas se você não for um rei, você não governa. Né? Então talvez você até ache Davi. Né? Samuel era um ótimo profeta, um ótimo sacerdote. Eu não estou aqui falando que Samuel era um péssimo governante, não. Mas a função de Samuel é achar Davi. Né? Só que em Deus nós sabemos, mediante Apocalipse, mediante Êxodo, né, que é um apontamento também, que Deus nos constituiu como reis e sacerdote. Então, Davi, eu tenho que ser sacerdote ou rei? Você tem que ser os dois. Você tem que ser Samuel ou Davi? Você tem que ser os dois. Porque você tem que ser Jesus. Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores, santo dos santos, o sumo sacerdote, então você tem que ser tudo. Né? Então, eu não estou aqui falando contra o sacerdócio, mas eu estou falando que o seu sacerdócio pode ministrar a Deus como ninguém e pode ser péssimo em governo. Eu vou entrar numa polêmica aqui. Vocês estão afim? Vocês gostam de uma polêmica, né? Eu tenho orado para que Deus quebre essa barreira que tem entre igrejas reais e igrejas sacerdotais. Porque esse é um polo que tem. A gente tem igrejas reais, muito reais. É real como ninguém, tem um balancete como ninguém. Eu fui numa igreja esses dias não, já tem uns meses já. E eles eram muito reais. Eles fizeram um capital de giro de 1 milhão, assim, muito rápido, porque eles tinham que ter um balanço de 6 meses para captar e muito loucura. O sistema financeiro deles era semelhante a de um banco e eles tinham boca de lobo, eles tinham, sabe, era uma coisa de doido. Era digital, era quase, sabe, 007. Eu entrei lá no negócio financeiro deles, parecia que eu estava entrando no filme James Bond, sabe? Era um negócio de doido. Mas aí, sabe quando falta o tchan, sabe? Falta o tchan. Aí você vai na igreja que tem muito tchan, o dinheiro é amassado. Então, gente, será que a gente não consegue ter o tchan e o 1 milhão de capital de giro? Será? Será que essas coisas elas são tão opostas assim? Sabe? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a gente sempre está escolhendo. Ou eu sou de Deus mesmo, ou eu sou rico. Então a gente bota Deus e
Deus e a dispensação em lados opostos, sendo que quem nos ensinou a ter economia foi Deus. Nós estamos aqui porque Deus investiu o seu sangue, né? Nós estamos aqui porque Deus teve um movimento de redenção, sabe? De expiação. Gente, quando a gente vai ver os 7 aspectos da salvação, todos eles são apontados para movimentação. E isso é moeda, gente. Isso é moeda. Isso não é cédula, mas é moeda. Porque moeda é o que pode comprar. Sal, salário vem de sal, né? Então, na época que sal conseguia comprar alguma coisa. Hoje sal é barato. Então, você compra com a sua nota de R$200 aí. Mas teve uma época que quem comprava não era nota, era coisa. Vocês estão comigo? Tá sendo legal, gente? Era isso? Era uma conversa, né? Então, gente, eu tenho orado para que Deus quebre essa barreira, sabe? Para que Deus quebre essa barreira. A gente tem a igreja super do conforto da estrutura. E a gente tem a igrejinha de bairro que o fogo cai, mas você não consegue ficar lá dentro. Então, o ardor do evangelho e a ordem do evangelho ficam de lados opostos. Né? Então, o que tem aqui? Tem uma igreja super estruturada, mas não tem sacerdócio. Né? Ninguém ministra a ninguém. O egocentrismo, ninguém intersecciona. Não tem entreáveis afetos, não tem sacerdócio com Deus, não tem profecia, né? Porque se o sacerdócio é você levar o homem até Deus, o profeta é você trazer o Deus até o homem, né? É a via de mão dupla aí, a escada de Jacó. O sacerdócio e o profético aí. Só que essa igreja real muitas vezes não tem isso. Mas tem ordem. As famílias são, entre aspas, vamos botar estruturada, né? Os filhos recebem uma boa educação, tem comida na mesa. Aí quando você vai lá para a igrejinha de bairro que eu estou falando, tem muita ministração. Tem entraves afetos, tem círculo de oração, tem os ministérios, tem o coral, tem tudo. Eles oram, eles vigiliam, eles fazem muita coisa. Só que quando você vai olhar para a família, o marido tá na bebida, o filho tá no tráfico, porque falta ordem. Tá fazendo sentido, gente? Por quê? Porque a gente colocou essas duas coisas como se fossem coisas distintas. Então, Davi, o que você quer? Você quer ser da igrejinha do sacerdócio ou a igrejona da realeza? Eu quero ser da igreja de Jesus. Porque para mim esses dois extremos que eu peguei não se parecem com o céu. Vocês estão comigo? Não se parecem, gente. Né? Então, parece que quando a gente vai falar de dinheiro, a gente tem que deixar o sacerdócio de lado. Só que isso é uma mentira. Porque todo sacerdócio é para servir uma cidade. Todo sacerdócio é para servir o povo e levar o povo até Deus. É representar o povo até Deus. E você não faz isso sem uma sociedade. Você não faz isso sem o entendimento de sociedade. Tô indo muito, gente? Vocês me avisem. Então, gente, vamos tirar da nossa cabeça todo pensamento contrário de dinheiro, todo pensamento contrário de finanças, todo pensamento contrário. Você quer crescer em Deus, então vai ter que crescer no seu emprego. Você quer crescer em Deus, então tem um entendimento de negócio. Você quer crescer em Deus, então cresça no seu empreendimento. Né? Leia a Bíblia, mas também leia um material. Se você se você é um diretor de uma empresa, leia sobre gestão de negócios, leia sobre gestão de pessoas, né? É muito triste quando você vê um diretor que não tem gestão de pessoas ali, não sabe se comportar como um rei na frente dos seus liderados. E não é discipulado não, gente. É RH mesmo que eu estou falando. Né? Não é um entendimento de discipulado de pastoreio, é um entendimento de RH.
né? Porque discipulado é uma coisa e RH é outra. Para você lidar com seus irmãos em uma igreja é uma coisa, para você lidar com seus funcionários é outra coisa. Né? Seu funcionário é seu funcionário, não é sua ovelha. Seu colega de profissão é seu colega de profissão, não é seu irmão na fé. Ah, mas ele é da igreja tal também. Tá bom, mas ali ele é seu colega de profissão. Você tem que ter ética profissional com ele ali. Óbvio que a ética cristã rege a sua vida. Mas ali você tem que ter ética profissional. Você não está ali para fazer. Gente, posso falar uma coisa? Entenda, a gente precisa entender o lugar. Todo rei entende o lugar que está. Né? Com grego você fala grego. A pior coisa que tem é quando você faz do seu escritório um púlpito. O seu escritório é seu escritório. Assim como é errado fazer do seu púlpito um escritório, é errado também fazer do seu escritório um púlpito. Se Deus te deu um escritório, tenha um escritório. Tem o escritório mais cristão que você pode ter, mas ele é um escritório. Vocês estão comigo? Gente, eu não estou tirando aqui a pregação, porque a pregação é quem você é, né? Isso ninguém consegue tirar de nós. Mas seja ali, tem um escritório. Quando você estiver fazendo aí, vamos supor que você faz móveis. Você é um marceneiro. Quando você estiver fazendo aí na sua oficina os móveis, esteja na sua oficina. Seja o melhor marceneiro. Você não precisa ser o melhor pastor. Você não precisa ser o melhor crente. Então não mostre para os seus amigos que você é crente. Mostre para eles que você é um marceneiro cristão. Vocês estão comigo? Gente, a pior coisa que tem é quando você vai trabalhar e as pessoas ficam querendo... Porque as pessoas estavam... Davi, eu vou no lugar, as pessoas sabem que eu sou pastor. E elas ficam querendo me mostrar que elas são crentes. Gente, você não precisa me mostrar, você não está me vendendo. Porque a gente fica se vendendo. A gente fica se vendendo toda hora. E a pior coisa que tem para um rei é ele ficar se vendendo. Porque um rei sabe quem é. Então, um crente que fica forçando ser crente em todos os ambientes, está faltando realeza. Está faltando entendimento de quem é, segurança em quem é. Vocês estão comigo, gente? Tá fazendo sentido? Gente, Jesus, na mesa com os publicanos, dá para ver que é mais de Deus do que Caifás pregando. Dá para ver. Jesus deixando aquela mulher derramar um bálsamo nos pés dele é mais de Deus que Judas querendo fazer caridade. Dá para ver, gente. Não precisa nem ser tão profundo. Só você ler minuciosamente que você... ele quer ser caridoso, mas não é tão de Deus assim. Vocês estão entendendo? Isso é falta de realeza. Isso é falta de entendimento de governo. Sabe, eu estava conversando, a gente fez no Temeli, semana passada, a gente fez uma semana sobre disciplinas espirituais, a gente estava conversando aqui. E para mim o que precede a disciplina é governo. Porque disciplina sem governo é rotina. Né? Então você faz por fazer. Agora, quando você tem governo, você se disciplina com propósito. Então, quando eu tenho governo, vamos supor, eu e Ana, a gente vai mudar, a gente faz um saving aqui. A gente faz um saving mensal, né? Ah, Davi, mas você tem dinheiro? Tem não. Não é ter dinheiro, gente, é ter governo. Né? Deus, quando ele olha para aquele homem de 2 talentos, de 5 talentos, de 1000 talentos, ele fala a mesma coisa, que é servo bom e fiel. Então você tem que ser bom e fiel. Não só fiel, você tem que ser bom. Vocês estão comigo? Não é ser só fiel. Ah, Davi, eu sou fiel aqui do meu dízimo. Não, ser fiel é o mínimo. Você tem que ser bom. Aqueles homens que multiplicaram seus talentos, eles eram bons. Eles não eram só fiéis. E eles não eram só bons. Porque tem muita gente que é muito boa, mas não é fiel. Né? Então, com o pouco que Jesus te deu, porque sempre vai ser pouco. Sempre vai ser pouco, gente. Você ganha 10 mil, é pouco. Você ganha 50 mil, é pouco. Mas tem que ser fiel. Você ganha 1 milhão, é pouco.
Eu não tô falando aqui para você ser narcisista, egocêntrico e fazer a corrida do milhão, né? Não estamos aqui, não sou coaching não, gente. Não estou aqui para isso. Mas quando eu olho para a dispensação de Deus, para a economia de Deus, para o dom do ouro, é pouco. E essa parábola dos talentos, ela fala exatamente sobre isso, sobre como o nosso muito é pouco, né? Porque um talento é ouro pra caramba. Só que quando Deus olha para aquele um tanto de ouro, ele fala, foi fiel no pouco. Então, quando Deus olha para sua mega empresa, ele fala assim, é pouco. Quando Deus olha para o seu mega salário, é pouco. Vocês estão comigo, gente? Só que a gente é tão medíocre que a gente se vislumbra. Então, a gente ganha 2.000, a gente acha pouco. Aí, quando a gente ganha 10.000, a gente acha muito. A gente se vislumbra. E a gente descansa. A gente relaxa. Não porque tá bom, não porque eu estou satisfeito no que Deus me deu, mas porque eu tô satisfeito no que eu quero. Gente, não tem nada mais egocêntrico do que você trabalhar para que você tenha o seu target, não de Deus. Se Deus quer que você tenha 1 milhão por mês para você, sei lá, para você tirar os órfãos do Brasil, você arrebanhar os órfãos do Brasil, você ganhar 500 mil, você foi frustrado. Se Deus te pediu para você acabar com a fome de um país, você acabou com a fome só de 20 estados, você não fez o que Deus pediu. Estão comigo? Então, vamos supor, quando eu olho para minha vida, gente, eu vivo bem, eu moro legal, eu sou muito agraciado por Deus. A maioria das coisas que eu tenho, eu ganhei de Deus mesmo, né? Mas quando eu olho para tudo que Deus me pediu, é pouco. Quando eu olho para tudo que Deus me pediu, eu falo assim, ainda nem começou, você ainda é um menino. Nem começou. E sabe, gente, por exemplo, vou abrir um pouco minha vida. Eu tô indo para São Paulo. Eu tenho dinheiro para ir para São Paulo? Não tenho, mas eu não tô olhando para minha conta, eu tô olhando porque Deus tem que fazer. Eu tenho que olhar pro propósito. Né, mamãe? Tem que olhar pro propósito. Porque eu tenho essa carinha de rico, gente, mas isso é só carinha, viu? Vocês estão comigo, gente? Mas eu quero tirar, gente. E assim, eu tô falando aqui porque se a gente quer ser rei, não é mais sobre nós. Então, se você veio para essa mentoria aqui para você ficar rico, para você ganhar bem, para você não sei o quê, eu quero começar falando, não é só sobre você. Porque todos os homens e mulheres bem-sucedidos do mundo, não é nem só da igreja, né, do mundo, eles não tocam só na vida deles. Então, esse é o princípio de sucesso. O princípio de sucesso é o quê? Suceder. Você vai além. Isso é sucesso, gente. Sucesso é você suceder, você ir além. É você ser o ponto fora da curva, né? O medíocre é quem não sucede. O medíocre, Davi, eu ganho 5.000 mesmo, eu ganho 10.000, eu dou meu dízimo de R$ 1.000, tá bom. Então, o seu propósito é você ter a sua vida regrada e não crescer, e não governar. Gente, um rei acomodado, ele perde o seu governo. Gente, na história, todo rei que se acomodou foi atacado e perdeu seu reino. É por isso que Jesus fala o quê? Para Pedro em Mateus 16. Bem-aventurado és tu, né? Não foi carne e sangue que te revelou, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque se nós perdemos nosso movimento de sucesso, a gente acomoda e a gente definha. Tá legal, gente? Tá fazendo sentido? Então, toda a sociedade, gente, que se acomodou, definhou. Isso aí eu volto em Sodoma. Esse foi o pecado de Sodoma, né? Fartura de pão, próspera ociosidade, né? Porque se acomodou, era boa demais. Porque o pão era sobre ela e não sobre o próximo, né? E eu não preciso nem ir longe, eu falei do judeu, mas isso foi um dos pecados de Jerusalém, de Israel, né? Acharam que era a última bolacha do pacote, não foram o meio pelo qual e perderam o que Jesus estava fazendo. Então, toda vez que a gente acha que Jesus quer nos enriquecer para que a gente tenha uma vida boa, eu perco o senso de redenção.
eu perco o senso de realeza, eu perco Efésios 1 todo, do 1 ao 8 que eu li, eu perco a abundante graça, logo eu vivo para mim. Eu até ganho bem, mas eu não faço nada que Deus me pediu. Vocês estão comigo? Tá fazendo sentido, gente? Sabe, gente, eu sonho. Eu não sei se tem pessoas aqui que são de outras igrejas, de outros, sei lá, de outras crenças, não sei. Mas isso se encaixa em tudo, gente. Isso não se encaixa só para você que é do AN, isso se encaixa para você ter sucesso na sua vida. Para você ter sucesso na sua vida. Sabe, gente, não olhe para sua conta bancária nunca. Não olhe para sua conta bancária, não olhe para o seu contra-cheque. Olhe para o que você tem que fazer. Para o que você tem que fazer. Olha para o que você tem que fazer. E óbvio, olha para os seus despojos, né? Olha para o seu celeiro, assim, né? Óbvio que você vai ter que olhar. Só que isso serve isso e não o contrário. O que a gente faz muitas vezes? A gente vê, ó, eu tenho 10 mil reais, então eu consigo comprar isso, eu consigo comprar isso, eu consigo comprar isso, eu consigo comprar isso. Não, não é assim. Eu tenho isso aqui para fazer, isso aqui. Eu tenho que, sei lá, vamos dar um exemplo. Eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quanto eu tenho? Eu tenho isso aqui. Então, para eu fazer isso aqui, eu vou precisar crescer isso aqui. Então, gente, o propósito está aqui e não aqui. Quem é governado pelo dinheiro sempre olha para cá, gente. E aí, quem governa a sua vida não é você, não são os seus propósitos, é o dinheiro. Então, quem manda na sua casa é o dinheiro, porque ele faz o que ele quer. Tá fazendo sentido? Então, aí todo dia 25, o dinheiro te fala assim, ó. Dia 23, o dinheiro te fala assim, ó, vou cair na sua conta dia 25, hein? E você vai fazer o que eu quiser. Aí cai lá dia 25, aí você olha pra conta e ele fala assim, ó, tu vai pagar isso, tu vai pagar isso, tu vai pagar isso e vai pagar isso. E vai falar para aquela pessoa que você vai pagar só mês que vem. E você é escravo do seu dinheiro. Então você tem que quebrar isso. No dia 20, você já pega os seus propósitos e você vê. Você vai ganhar 10 mil? Vamos botar 10 mil. E você tem 15 mil para pagar. Né? Tô dando um exemplo aqui, gente, só para vocês entenderem. Então você vai pensar e você vai governar esses 10 mil. Não deixe esses 10 mil te governar, gente. Sabe por quê? Quando você tiver 20, eles vão continuar te governando. Quando você tiver 50, eles vão continuar te governando. Quando você tiver 1 milhão, eles vão continuar te governando. Gente, o que mais tem? Passa no jornal aí, abre o jornal aí, pessoas que são governadas pelo dinheiro, aí tá lá no Golden Green, mora no Golden Green, mas tá com a casa leiloada. Mora não sei aonde, tem helicóptero, mas tá com o nome sujo. Né? Por quê? Porque não olhou para os propósitos. Sabe por quê, gente? O Deus que te enche de propósito, ele te enche de recursos. Amém? É por isso que eu olho para minha conta, ela tá desse tamanho. Eu olho para meus propósitos, ele tá desse. Eu falo assim, Deus, eu prefiro ficar com esse propósito. Vocês estão comigo, gente? Porque, gente, quando a gente começa a olhar para cá, a gente vira bicho. É verdade, a gente vira animal. A gente começa a fazer umas contas bobas. Umas contas que não tem nexo. E, gente, de verdade, posso falar uma coisa que, como quem vai em outras igrejas também, como quem ministra fora, tá? O dinheiro, ele fala muito sobre quem nós somos. O dinheiro não, o jeito que nós lidamos com o dinheiro. Às vezes, vamos supor, dar um exemplo, tá, gente? Eu vou pregar lá não sei aonde, só a passagem é R$ 600, né? Aí mais transporte, Uber, não sei o que, vamos botar R$ 1.000.
Aí tem um hotel de R$ 200, que é incrível, e tem um de 195 que tem até barato. Aí me põe no de 195. Tinha um prato de filé mignon que era R$ 25. Tinha um com franguinho sequinho que era R$ 23,90. Aí me dá o de franguinho. Por quê? Porque olhou pro dinheiro. Aí já pensou, foi R$ 1.000 só para trazer esse menino aqui. Então aí fica economizando R$ 1,20 aqui, R$ 5 aqui no hotel. E, gente, não vai fazer diferença nenhuma. Tá entendendo? Ou era melhor você falar, Davi, tem como botar 2,90 aqui? Eu boto, tá tudo bem, 2,90, gente. Só pra sair da baratinha lá do hotel, tá bom. E, gente, isso aqui são exemplos reais. Eu já saí de hotel com baratinha. Mas, enfim, isso aí é pra outra conversa. Mas a gente faz isso na vida, gente. A gente faz contas bobas. Eu não tô falando pra você ser inconsequente, sair comendo picanha todo dia. Não tô falando isso. Mas a gente faz conta boba. A gente vai no Outback com os amigos, aí a gente fala assim, ó, deu R$19,65 para cada um. A gente faz conta dos centavos. Gente, isso nos parece com um rei. Isso nos parece com um rei. Isso não tem a ver. Ah, Davi, quando eu for rico, eu não vou fazer conta de centavo. Eu duvido. Eu duvido. Você vai ser rico e vai fazer mais conta. Gente, isso é verdade. O pobre que não é próspero, ele é, ele é, ele é mais fácil de lidar do que o rico que não é próspero. Porque o pobre faz conta de pouco. O rico faz conta de muito, então ele vai fazer muita conta. Isso é uma bola de neve, gente. Porque o senhor dessa pessoa só cresce. O senhor da pessoa é desse tamaninho, daqui a pouco ele tá grandão. Então, ou a gente manda Mamon embora e se torna de fato reis para Deus, ou a gente vai continuar nesse ciclo. Por que a gente não cresce na vida? Porque a gente é medíocre. Gente, eu tenho certeza absoluta que se a gente aprender essas coisas, a gente ser liberto dessas coisas, a gente vai crescer nos nossos negócios. É como Abraão, gente. É como Abraão. Sabe quando a gente fala de alargar as tendas? É isso. Para a gente terminar, eu quero indicar uma pregação para vocês do Luciano Subirá. Chama O Dízimo e a Celebração da Disciplina. Tô procurando aqui. Não é isso não. O Dízimo e a Redenção. Acho que é isso, Redenção. Luciano Subirá. A Celebração da Redenção. Quase que eu acertei. Eu misturei os dois e deu certo. O Dízimo e a Redenção, mas está aqui a Celebração da Redenção. Na orvalho.com. Vou mandar aqui, ó. Aí vocês pegam aí, tá? Pega esse link que eu mandei. Dever de casa da primeira aula. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Gente, eu me lembro. Deixa eu contar um testemunho aqui. É melhor o pouco com propósito do que o muito sem propósito. Quando eu trabalhava, eu casei, eu trabalhava com a Ana, né? Eu trabalhava na empresa, uma empresa familiar, e eu ganhava relativamente bem. E quando eu saí para ser pastor, eu reduzi muito o meu salário, eu reduzi muito mesmo, não é? Reduzi, assim, umas 3, 4 vezes. E sabe de uma coisa, gente? Eu vivo melhor hoje.
Eu não sei te explicar muito bem isso. Mas eu vivo melhor, porque é melhor o pouquinho com propósito que o muito sem propósito. Faz sentido? Então, gente, eu falei esses dias na igreja. As pessoas sentam comigo e falam assim, Davi, eu não consigo o que fazer, cara, eu não tenho dinheiro pra nada, tal. Fala mais. E tal, eu recebi esses dias e já fui embora, não sei o quê. Paguei tudo e não vi o dinheiro. Fala mais. Eu ganho tanto. Você ganha quanto? Tanto. Eu falo assim, gente, você ganha muito mais que eu, que tô casado, tenho esposa, tenho família, tenho discípulo, toda hora vem aqui em casa, come as coisas tudo, né? E você sozinho, tá endividado, é muito desgoverno. Gente, e eu não tô falando para você sair Davi falou para não olhar a conta, só olhar a proposta, eu vou gastar tudo. Não, isso é inconsequência. Então o rei sabe falar não. Um rei sabe governar a si mesmo. Um rei sabe olhar para a loja de sapato e falar assim: não vou comprar esse mês. Um rei sabe olhar para um hambúrguer e falar assim: eu não vou comprar. Um rei sabe olhar para o iFood e falar não. Isso é um rei, gente. Porque um rei faz conta. Mas é uma conta pelo propósito, não o contrário. Né? Então você tem que saber calcular. Eu falei isso. Amém, gente? Tá fazendo sentido? Então, vamos. Tô muito animado com essa mentoria. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês, para que a gente cresça em realeza, cresça em organização, cresça em gestão de pessoas, gestão de sonhos. Né? Eu acho que vão falar muito disso aqui, mas lista aí, pega aí, vou deixar um deverzinho de casa. Pega um lápis, uma caneta, um papel e põe aí onde você quer estar daqui a um ano, onde você quer estar daqui a 5 anos, onde você quer estar daqui a 10 anos, onde você quer estar daqui a 15 anos, o que você quer ter. Eu sei tudo isso. Né? Eu não estou indo para São Paulo só porque Deus disse, gente. Óbvio que eu estou indo porque Deus disse. Mas eu calculei. Então a gente calcula isso há muito tempo. Deus falou, a gente foi. E depois, daqui uns 3 anos, sei lá, que eu já estou calculando, eu vou para outro lugar. E eu já estou me preparando para isso. E aí depois, vou para outro lugar. Tem. Eu não fiz TEMED para fazer mentoria, gente. Tem um propósito maior que isso. Eu não fiz um ano para ter uma igreja no Rio. Tem algo muito maior que isso. Né? Então não é possível que você acorda de manhã todo dia só para ganhar um dinheirinho no final do mês. Né? Você vai cansar. Daqui a 2, 3 anos você está cansado. E você caiu na rotina. Por quê? Porque disciplina sem governo vira rotina. E aí você está triste, cabisbaixo, cansado. Ganha 15 mil, mas é triste. Né? Pior que ser um jovem rico é ser um velho rico. Que não tem sonho, não tem nada, só tem dinheiro. Então vamos quebrar isso, gente. Vamos governar nossa vida, vamos governar nossas vontades, vamos governar nosso dinheiro. Amém? Deixa eu orar por vocês para a gente terminar, para a gente ir dormir feliz. Amém? Jesus, obrigado pelos meus amigos, obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por todos que estão aqui. Deus, eu oro para que o Senhor encha cada um aqui de sonhos, encha cada um de desejos vindos do Senhor, Deus, de herança do alto aqui. Deus, eu oro por organização, eu oro por planejamento, eu oro, Deus, para que os meus irmãos se levantem como reis nesse tempo, se levantem como governadores nesse tempo, se levantem como homens de governo, Jesus. Nós não queremos ser dominados pela nossa conta bancária. Nós queremos nos disciplinar debaixo do seu governo, debaixo da sua redenção. O Senhor gastou direitinho as suas finanças, Deus.
e nós queremos gastar direitinho também. Então, nos ensina a investir da maneira correta. Nos ensina a crescer. Nos ensina a ser bem-sucedidos, Deus. Nós queremos ser bem-sucedidos não porque nós temos egoísmo, não porque nós somos egocêntricos, mas porque nós queremos resplandecer a sua luz, resplandecer a sua dispensação, Jesus. Eu abençoo os meus irmãos com graça para crescer. Eu abençoo meus irmãos com prosperidade. Graça para juntar, mas também graça para espalhar. Graça para fazer um saving, Deus. Graça para juntar dinheiro, mas graça também para investir dinheiro. Graça para ser ajudado, mas graça para ajudar. Graça para ser um bom filho, mas graça para ser um bom pai também. Deus, eu abençoo, Deus, com um tempo de generosidade. Nós queremos ser como o Senhor, que é generoso. Porque quem é generoso colhe muito, Deus. E nós queremos colher para a sua glória. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Amém, gente. Um beijo. Foi muito bom. Até a próxima. E, gente, se você não fez a inscrição, faça a inscrição. Tenho certeza que vai ser muito bom. Vai mudar a sua vida. Os professores são muito bons, né? Depois, entra lá no grupo para que você pegue aí todo o trâmite da consultoria, todas as aulas que vão começar. Vai ser muito legal, gente. E também chame aí seus amigos, chame aí seus familiares, que eu tenho certeza que vai abençoar você. Tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima.